Maravilha! Neste momento, já estamos ao vivo aqui para falar de um assunto tão maravilhoso, de um assunto tão relevante, que é sobre a palavra do Senhor Jesus, né? Que a gente estuda, compreende, às vezes por ser algo tão difícil, porque é divino, mas também é humano. E hoje nós estamos aqui com o grande servo de Deus para falar um pouco deste assunto também. Vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, como foi que chegou até nós, né? A inerrância, a inspiração, né? Eu queria dar o boa noite ao nosso pastor, professor. Boa noite, meu servo de Deus. Boa noite, a graça, a paz, irmão Danúzio, a todos que nos acompanham aí nessa live pelo Facebook. Hoje um dia especial para tratarmos de um assunto tão relevante, que é a formação do texto sagrado e também, né, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação da Bíblia, que é algo tão crucial para os nossos dias. Maravilha. E vocês que estão entrando agora, vocês compartilham, né, para chegar à quantidade de pessoas possível, né? Porque muitas pessoas hoje não compreendem a Bíblia da forma que ela é, né? Às vezes pega texto isolado, pega versículo isolado e às vezes comete um exagero, né? Isso aconteceu com os grandes homens de Deus, Orígenes, segundo Eusébio de Cesareia, Eurígenes leu um versículo, um capítulo de Mateus 19, que ele falou que todos tinha que ser castrados, né? Eu acho que o pastor sabe muito bem. E ele entendeu como aquilo sendo literal, aquilo tinha que ser castrado mesmo, né? Ele pegou e se castrou, né? E outros homens, né? Como Agostinho, teve ele, por sua relevância em termos teológicos, o homem era um grande exegeta, né? Mas nem por isso ele deixou de cometer algumas gafes. Da mesma forma, nós estamos vivendo também homens de Deus, por não compreender bem o texto bíblico, acaba disturpando a palavra de Deus, e isso nós damos hoje com o nosso pastor, né, servo de Deus, e ele vai hoje explicar como se interpretar a Bíblia, como se originou-se a Bíblia Sagrada, sendo que ela é o livro mais antigo, mais vendido, e um livro, para terminar, quer dizer, teve mais de 100 mil anos, 1.500 anos para ser escrita e ser completada em sua totalidade. Mas, pastor, como se originou-se a Bíblia Sagrada? Nós entendemos que o Taná, ele é o livro dos Hebreus, e contém quantos livros? Como foi que, quanto tempo demorou para a Bíblia, em toda a sua extensão, ser acabada, dado por acabada? Bom, a Bíblia é um dos livros mais antigos, né, dentre os livros sagrados que nós conhecemos, das religiões pelo mundo, e ela teve a sua origem ali por volta do século XV a.C., né? Alguns estudiosos entendem que foi Moisés o primeiro escritor da Bíblia, que inclusive foi ele o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, né, que nós conhecemos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E a partir daí, então, começou-se um período muito longo, né, de redação do texto sagrado, que passou por pelo menos 40 autores diferentes, que viveram em locais diferentes, em períodos diferentes, em culturas diferentes, e cada um deles foi inspirado pelo Espírito Santo para poder escrever aquilo que era a vontade de Deus para os homens, primordialmente aos homens do seu tempo, né? Às vezes a gente vai para a Bíblia com aquele pensamento de que Deus escreveu esse livro imediatamente para nós. Todavia, é um pensamento equivocado, porque, na verdade, nós somos aquilo que a teologia chama de público de baixo contexto, né? Nós somos um público secundário em relação à mensagem da Bíblia. Temos, então, um público de alto contexto, que são os primeiros, né, autores e leitores do texto sagrado, que viveram na época em que o texto foi escrito. Então, foi pelo menos aí um período de 1.500 a 1.600 anos, então, basicamente, do 15º século antes de Cristo até o finalzinho ali do 1º século da nossa era, em que todo o texto foi elaborado, né? Como eu disse aqui, por pelo menos 40 autores. E foi escrita em 3 idiomas,
desses 3 idiomas, basicamente, um já está extinto e o outro já sofreu muitas alterações, muitas modificações durante o tempo, né? Entre eles, então, nós temos o hebraico. O Antigo Testamento ele é majoritariamente escrito no idioma hebraico, né? Alguns chegam aí a porcentagem de 98% escrito nesse idioma, mas um hebraico arcaico, então um hebraico totalmente diferente do hebraico que nós temos hoje falado, por exemplo, em Israel. 2% nós temos o texto em aramaico, que é uma língua já extinta, uma língua morta, que era falada ali no contexto da Babilônia, na Caldeia. E o Novo Testamento nós temos escrito 100% no idioma grego, grego koiné, né, que é o grego popular, o grego falado da época de Jesus, né, então há cerca de 2000 anos. E é assim, então, que o texto chega para nós, escrito primordialmente em materiais muito distintos do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos a Bíblia em papel, hoje nós temos a Bíblia nos aplicativos, mas a priori a Bíblia foi escrita em materiais muito rudimentares, primeiro com um papiro, né, que é de origem vegetal, e posteriormente em pergaminhos, que é de origem animal. Então, o modo de escrita, né, a mecânica da escrita da Bíblia, ela foi muito rudimentar, ela era muito complexa na época, mas ainda assim, Deus, pela sua soberana vontade e mediante a sua intervenção miraculosa, preservou os textos, de modo que eles chegaram até aos nossos dias. É claro que hoje nós não temos os textos originais, né? Aquilo que nós chamamos de autógrafos, mas nós temos cópias que são fidedignas, cópias que se aproximam bastante do material original e que transmitem para nós, então, aquilo que Deus quis comunicar ao seu povo. A priori, como eu disse, a esse povo de alto contexto. E, em um segundo momento, a nós, um povo de baixo contexto. Maravilha. Pastor, mas como é que era a forma de elaborar e colocar como se uma escrita fosse canônica? Quais eram os critérios usados para que um livro fosse considerado canônico? Já que nós temos vários livros, tanto do Veterotestamentário, tanto no Novo Testamento, entendeu? Eu queria perguntar para o senhor como é que era feita a forma, passava por tipo assim, um julgamento entre os rabinos, né, entre os escribas, como é que era, pastor? Isso. Primeiro é bom a gente salientar aqui, né, e esclarecer para a nossa audiência o que significa essa palavrinha cânon, né? Cânon é um termo que tem origem lá no hebraico, kanesh, e depois, posteriormente, né, no grego, o grego koiné, que é kanon, com K, e significa vara de medir. É um padrão, né? Uma regra de procedimento. E quando nós tratamos sobre livros canônicos, nós estamos falando daquela coletânea de livros que foram reconhecidos pela igreja como singularmente inspirados pelo Espírito Santo. E por isso, eles são autoritativos e normativos para cada um de nós. O processo de canonização da Bíblia Sagrada, ou seja, esse processo do reconhecimento desses livros como palavra de Deus para nós, levou pelo menos 4 séculos. Tá? Embora o Antigo Testamento ele já chegue para nós cristãos como fechado, né, como um cânon fechado, porque já era adotado pelos judeus da época de Jesus. Então, na nossa Bíblia, né, todo o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como palavra de Deus, como inspirados pelo Espírito Santo na época de Jesus. Embora que na Bíblia hebraica nós temos uma divisão um pouquinho diferente, né, da Bíblia evangélica e protestante como nós temos hoje, são um pouquinho menos o número de livros, né, lá são 24 livros, se eu não me engano, mas o conteúdo é o mesmo, é porque eles fazem uma aglutinação de livros, né? Então, por exemplo, Primeiro e Segundo Reis, para eles é um livro só. Primeiro e Segundo Samuel, para eles é um livro só. Primeiro e Segundo Crônicas é um livro só. Esdras e Neemias é um livro só, né? Então, diminui a quantidade de livros, mas o conteúdo é o mesmo, de Gênesis até Malaquias. Aí nós entramos, então, no Novo Testamento, né? E demorou-se um certo período até que todos os 27 livros do Novo Testamento fossem reconhecidos como inspirados
por Deus, né, pela igreja, fossem reconhecidos. Esses livros já chegaram para nós inspirados pelo Espírito Santo. O problema é que nós tivemos que reconhecer, descobrir essa inspiração. E isso levou um tempo. E teve alguns critérios, né? Muitos critérios foram observados. Tem gente que tem uma imagem muito equivocada disso, né? Pensa que, sei lá, um grupo de líderes da igreja decidiram se reunir, né, numa assembleia e decidir, não, esse livro aqui entra, esse daqui não, esse entra, esse aqui não. E não foi exatamente assim. Foi um processo bastante exaustivo, um processo que levou muito tempo, demandou muito empenho para que se chegasse a esse número, né, de 27 livros inspirados do Novo Testamento. O primeiro critério que era usado, irmão Danúzio e nossa audiência, estava relacionado à apostolicidade, ou melhor, apostolicidade. Ou seja, aquele escrito, ele tinha a autoria direta de um apóstolo ou de alguém que conheceu e caminhou com um apóstolo de Cristo? Então, esse era o primeiro critério para se dizer se um livro do Novo Testamento, uma epístola, tal, ela poderia ser reconhecida como divinamente inspirada. Então, esse era o primeiro ponto, né? O segundo ponto, se aquele livro ele era ortodoxo, ou seja, se ele trazia a pureza da doutrina de Jesus Cristo. Então, os mesmos ensinos que Jesus deixou registrado lá nos evangelhos, precisava acompanhar também esses livros para que eles pudessem ser reconhecidos como divinamente inspirados. Um terceiro critério está relacionado à catolicidade, ou seja, esse livro precisava ser católico, não no sentido da igreja católica como nós conhecemos, né? Católico vem de origem de uma palavra que significa universal. Então, aquela epístola, aquele livro, ele precisava ser universalmente aceito pelas comunidades cristãs que existiam na época, né? E até alguns livros do Novo Testamento que foram inseridos no nosso cano sofreram alguma certa dificuldade para serem reconhecidos, né? O próprio livro do Apocalipse, a Epístola de Judas, a Epístola de Tiago, por alguns dos livros do Novo Testamento que entraram bem posterior a esse primeiro momento no cânon, justamente porque havia essa dúvida. Algumas comunidades aceitavam esses livros como canônicos, outras não, né? Então demorou todo esse tempo para que eles pudessem entrar por todos esses critérios. E um quarto e último critério seria a aplicação desse livro na vida dos fiéis, na vida dos crentes. Ou seja, será que os crentes que tinham contato direto com essas escrituras, eles estavam sendo transformados pela ação sobrenatural que há do Espírito Santo a partir da leitura e meditação dessas escrituras? Se sim, então era um ponto positivo também para que esse livro pudesse ser aceito. Então, de uma maneira geral, os critérios seriam apostolicidade, ortodoxia, catolicidade e a ação do Espírito Santo na vida dos crentes que tinham contato com esses livros. E só os 27 livros do Novo Testamento que passaram nesse crivo. Nenhum mais. Maravilha, bastante explicado. Pastor, nós sabemos que existem livros canônicos. E nós também sabemos que alguns livros canônicos, alguns livros apócrifos citados na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Eu vou citar alguns aqui que aparecem. Em Jeremias, aparece o livro do justo. Capítulo 10, verso 13. Jeremias ele vai citar esse livro, o livro do justo. O livro das guerras, em Números 21, 14. E outros livros também é citado em 1 Reis, capítulo 11, verso 41. Nós entendemos também que Judas, ele vai citar o livro de Macabeus. Se esses livros não eram inspirados por Deus, por que o escritor, que é canônico, colocou ali para que seja canônico? Maravilha, ótima pergunta, né? Primeiro, nós precisamos definir também o que é apócrifo, né? Talvez a nossa audiência aí não esteja
muito acostumado com essa terminologia. O apócrifo, ele tem um sentido de oculto, escondido. Mas no decorrer do tempo, ele acabou recebendo, né, esse termo acabou recebendo um conceito teológico um pouquinho diferente. Ele está relacionado àquilo que é espúrio, ou seja, alguma coisa que não seja legítima, né, ou não seja legitimamente verdadeira. E muito conteúdo escriturístico, principalmente no período intertestamentário, que é aquele silêncio profético que nós temos, né, entre Malaquias e Mateus, esses 4 séculos de silêncio profético, eles tiveram uma profusão de redação de escritos, né? Só que nenhum deles foi reconhecido como canônico pela igreja. São escritos importantes, altamente relevantes, porque nos ajudam a conhecer como que se deu o contexto histórico-cultural da época, né? Muitas coisas, por exemplo, que acontecem no Novo Testamento, relacionados a Jesus, aos seus discípulos, aos partidos judaicos que existiam na época, como os fariseus, os saduceus, os zelotes e essênios, são melhor explicados a partir do contato que nós temos com esses livros. Então, eles têm, sim, uma grande importância, uma relevância muito grande para o nosso conhecimento, mas eles não foram reconhecidos pela igreja por causa de alguns motivos, tá? Bom, primeiro, por que eles não foram reconhecidos pela igreja, né? Primeiro porque a grande maioria deles, quando a gente vai, por exemplo, na Bíblia Católica, né, eles estão presentes ali, 7 desses livros estão presentes ali e são reconhecidos, né, pela Igreja Católica, só que a Igreja Católica coloca um outro termo, né? Eles chamam de livros deuterocanônicos, né, ou canonizados num segundo momento. Esses livros, eles são todos desse período intertestamentário, né? Então, 1º e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, todos esses foram elaborados nesse período intertestamentário, né? E é interessante, a igreja cristã, ela rejeitou esses livros, primeiro por quê? Porque eles não estão incluídos no próprio cânon judaico. A Bíblia judaica não contém esses livros, né? Os judeus não reconhecem esses livros como canônicos. Ainda que eles entendam que sejam livros importantes, como eu disse aqui, para que conheçamos melhor o contexto cultural e histórico que o Novo Testamento está inserido, mas eles não tinham um peso, né, de inspiração divina. Então, os próprios judeus não reconhecem esses livros como canônicos. Segundo, porque eles foram colocados na Bíblia muito posteriormente. Tá? A Bíblia até o século, ou melhor, a igreja até o século XV não incluía esses livros, né, apócrifos na Bíblia. Não incluía. Isso só aconteceu, na verdade, como uma resposta à reforma protestante do século XVI. Porque os católicos se incomodaram, obviamente, com aquele movimento encabeçado por Martim Lutero, né, no século XVI na Europa, que foi a reforma protestante. E o Lutero, ele combateu muitas das ideias da Igreja Católica que, ao ver dele, eram ideias heréticas, né? Como, por exemplo, a questão da indulgência, a questão do purgatório. E, pela ausência de respaldo escriturístico nos livros canônicos para embasar suas ideias, o que a Igreja Católica fez? Teve uma ótima ideia. Ela iniciou um movimento chamado Contra-Reforma. Então, os líderes católicos, eles se reuniram num concílio, lá na Itália, na cidade de Trento, isso ali na metade do século XVI, e eles decidiram incluir esses livros apócrifos justamente porque eles contêm algumas das ideias que são propagadas pela Igreja Católica, que o Martinho Lutero dizia que era herege, que eram conceitos herégios, né? Por exemplo, esses que eu falei, a questão do purgatório, principalmente, a questão da salvação não somente pela fé, mas também pelas obras. Então, eles acabaram incluindo justamente para poder justificar as suas ideias. Então, esse seria um segundo motivo. O terceiro motivo é que nós não reconhecemos esses livros como canônicos, é porque eles contêm diversas, assim, são vários erros, tanto históricos quanto doutrinários. Todos esses livros nós encontramos, né, principalmente o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Judite
e o livro de Tobias estão cheios de erros históricos e erros doutrinários, né? Então também eles não passaram nesse crivo. E um quarto e último motivo é porque nós não vemos citações desses livros no Novo Testamento no sentido doutrinário. O irmão falou aí, como que pode um livro canônico fazer a menção de um livro apócrifo, né? E nós não reconhecermos essa citação como canônica, né? Por que isso acontece? A gente vê também, por exemplo, Paulo, que era um homem altamente versado, né? Era um erudito da sua época, conhecia muito acerca da palavra de Deus e acerca de outras ciências também. E, vez ou outra, nos seus escritos, principalmente nas epístolas que ele escreveu, a gente vê Paulo fazendo menção de escritores seculares, de filósofos da sua época. Mas então, que a Bíblia é a palavra de Deus, e de repente você tem apóstolos que fazem citações de obras que não são canônicas, ou obras seculares, por que nós não aceitamos essas obras como canônicas? Porque eles simplesmente foram ao texto para mencionar a existência de uma determinada doutrina. Mencionar a existência de uma doutrina não significa necessariamente concordar com aquela doutrina. Então, por exemplo, se eu faço menção de algo que está relatado em um livro apócrifo, seja num estudo, seja numa aula, seja numa pregação, não há problema algum. O problema é eu utilizar isso como algo canônico, como algo legitimamente inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é citar, outra coisa é fazer com que essa citação tenha um peso de canonicidade. Por que eu não posso aceitar essa citação como um peso de canonicidade? Porque o contexto daquele texto em que a citação foi feita não está me autorizando a fazer isso. É a mesma coisa de eu chegar aqui no nosso bate-papo e comentar, sei lá, sobre qualquer filósofo secular. Eu falar aqui sobre Sócrates e dizer, sei lá, algum tipo de máxima de Sócrates que tem algum peso de verdade. Não é porque uma frase de Sócrates tem um peso de verdade que necessariamente aquela é uma verdade absoluta, que aquilo foi inspirado por Deus e que serve de norma e de aprendizado para mim. Claro que não. Então é isso que acontece no Novo Testamento. Os escritores inspirados, eles até fazem menção desses textos, mas eles não dão, pelo contexto, eles não dão legitimidade a esses textos como canônicos. Essa é a grande diferença. Eles citam apenas para trazer um conhecimento histórico acerca deles, mas não necessariamente eles transformam aquilo em doutrina. Então, se os autores do Novo Testamento não fizeram isso, a gente também não tem autoridade para fazer. Maravilha. Muito bem, você que está nos acompanhando, compartilha essa live, entendeu? Que possa chegar mais longe possível, né? Hoje nós estamos entrevistando aqui o nosso grande pastor, né? Professor, pós-graduado em teologia, e hoje nós temos muito a aprender com esse servo de Deus que disponibilizou o seu tempo para hoje estar aqui conosco, falando um pouco de Bíblia, falando um pouco de contexto histórico, hermenêutica, tudo vai entrar aqui nesta noite. Mas, pastor, existe uma teoria chamada teoria da lacuna, ou teoria do átomo, né? Alguns teólogos dizem que ali houve milhares e milhares de anos, né? Ali existia, alguns chegam até a afirmar que existia uma criação antes de Adão. O senhor concorda com essa tese? Ou o senhor discorda totalmente, sendo que a Bíblia não dá muita base para essa teoria da lacuna, ou teoria do átomo, né? Que há período de tempo entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Qual é a sua opinião, pastor? Isso, exatamente. A teoria da lacuna, ela diz que há um lapso temporal, né, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, e que, de certa forma, Gênesis 2 seria, na verdade, uma recriação da parte de Deus. Deus havia criado a Terra, e ela estava perfeita, concluída,
só faltava realmente Deus criar o homem ali, né? Mas ele já havia colocado a fauna, a flora, estava tudo pronto. E aí, os adeptos dessa teoria da lacuna, o que eles enxergam? Eles vão para textos como Isaías 14 e Ezequiel 18, e entendem que ali as profecias que estão contidas seriam profecias de dupla referência. Numa primeira referência, aquelas profecias estavam relacionadas aos personagens, né, literais que aparecem ali, o rei de Tiro e, se não me engano, o rei da Babilônia, né? Mas também se refere a outros personagens, né? Então, eles alegorizam aquele texto para dizer que aquelas profecias não se referiam única e exclusivamente a esses personagens literais, mas também ao próprio Satanás antes da sua queda, né? Então, eles utilizam esse texto, Isaías 14, Ezequiel 28, para poder, né, respaldar essa ideia de que, na verdade, Deus tinha criado um ser que seria o padrão da sua criação, né, o aferidor de medida, que seria Satanás, um querubim ungido, e que esse querubim ele havia se rebelado, né, contra Deus, porque ele queria estar numa posição, né, na mesma posição que Deus estava, ou às vezes até acima, tanto que ele diz lá o texto, né, subirei às altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E nesse momento acontece a queda de Satanás. Ele se rebela e Deus expulsa ele do céu. E alguns entendem que essa expulsão do céu foi um evento, digamos assim, caótico para o reino da terra. Porque Satanás é expulso do céu e ele cai justamente aqui. E à medida que esse ser de luz todo-poderoso, né, ou melhor, muito poderoso, perdoe, né, todo-poderoso só Deus, um ser muito poderoso, ele cai aqui, nessa terra, ele deforma a terra. Então, tudo aquilo que Deus tinha criado anteriormente sofre, né, essa destruição por conta da queda deste ex-querubim ungido. E justamente por isso que esses intérpretes da teoria da lacuna entendem que no Gênesis 1:2 seria a recriação de Deus da terra, porque ali vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, né? Então, em um primeiro momento, Deus tinha criado tudo perfeito, mas aí acontece a queda do querubim, e essa queda, ela proporcionou uma deformação do nosso planeta. E a partir daí, então, Deus estaria recriando todas as coisas. E aí continua o relato do livro de Gênesis, né, especificando naquilo que Deus fez em cada dia. Muitos entendem também que Deus não criou ou recriou todas as coisas em 7 dias literais, por causa do termo original, lá no hebraico, onde aparece a palavra dia, né? Não me recordo exatamente como é o termo em hebraico, mas parece que dá a intenção, o termo em hebraico original para dia, dá a intenção não necessariamente de um período literal de 24 horas, mas de um momento ou um período. Então eles entendem que Deus não criou necessariamente a Terra em 7 dias ou em 6 dias literais, mas na verdade em 6 momentos ou 6 períodos, tá? E aí dá para se inferir muita coisa, né? O que aconteceu nesses períodos? Alguns tentam encaixar, por exemplo, a existência dos dinossauros nesse período, né? Esse período pode ser de milhares de anos, pode ser de milhões de anos, não se sabe. Tá? Então, geralmente, os adeptos da teoria da lacuna, eles entendem que funciona dessa maneira. Quando nós vamos para uma questão mais linguística, não é exatamente a minha área de especialização, mas eu ouço muitos linguistas bíblicos, né, estudiosos, especialistas, dizerem que não há um respaldo linguístico para entender a figura de Satanás nem em Isaías 14, nem em Ezequiel 28. Ali eles entendem que realmente fazia menção somente desses personagens literais. Não havia uma profecia de dupla referência ao ponto de entender que aquele texto estava fazendo menção a Satanás antes da sua queda. Então eles dizem que não há esse respaldo. E por isso que eles não acreditam que essa queda de Satanás aconteceu da forma com que os adeptos da teoria da lacuna pregam. Então, na verdade, assim, a teoria da lacuna, ela
ela acaba devendo, né, para nós uma resposta linguística da sua posição, né? Infelizmente, nós não temos, no hebraico arcaico, um respaldo para essa ideia de Satanás presente ali nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que vão contra, né, que são críticos à teoria da lacuna, eles têm uma certa dificuldade de explicar alguns elementos que aparecem nesses textos e que não parecem se coadunar com o ser humano comum. Por exemplo, quando a gente vai em Ezequiel 28, a gente vê o autor falando assim, que aquele ser, ele andava entre pedras afogueadas, né? Diz que ele estava no monte de Deus, diz que ele entoava louvores junto com anjos, né? Ou aquilo que o texto vai falar, estrelas, né? Estrelas da manhã. Então, existem alguns elementos ali que também parecem não se acomodar com um personagem literal, com um simples homem, né, com os reis que estão sendo listados ali. Então, por isso que há muita divergência de ideia. De um lado, nós temos aqueles que acreditam que não há um respaldo linguístico para dizer que é Satanás, né, porque ali se refere somente a homens normais, comuns, e ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos aqueles que entendem que existem elementos dentro do texto que não podem estar associados a um simples homem, precisam necessariamente estar associados a um ser espiritual. Então, fica esse impasse, né? Algo que eu acredito que nós não vamos conseguir resolver com a nossa mentalidade tão limitada. Verdade, nós estamos ser limitado, não ilimitado. Limitado é Deus, né? Então nós compreendemos só aquilo que Deus quer passar, né? Aquilo que a Escritura quer revelar. E nem tudo ele revela sobre si. Pastor, mas nós entendemos que a Bíblia é formada de linguagens, né? Nós entendemos que em Alexandria começou aquela linguagem mais alegórica, né, de interpretar a Bíblia. Depois, os reformadores renovaram de novo essa interpretação bíblica da alegoria. Só que, porém, é que eles fazem muitas alegorias quando às vezes é literal. Tipo, eu vi um certo reformado dizer que as 70 semanas de Daniel, as duas partes tinham cumprido-se literalmente. E tem registro histórico, né, arqueológico, sobre as 70 semanas de Daniel. Como nós partimos para a última semana, a 70ª semana, eles entendem como apenas uma alegoria. Qual é o perigo de um cristão, um estudante da teologia, querer alegorizar a Bíblia demasiadamente, sendo que o Apocalipse, nós não negamos a literalidade e também nós não negamos também a simbologia bíblica, né? A alegoria bíblica, né? Só entendeu a pergunta, né? Sim, entendi, perfeito. É isso mesmo. Bom, a maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada, em termos de interpretação, entendem que o melhor método que existe é aquilo que nós chamamos de histórico-gramatical. Tá? O método histórico-gramatical, ele vai fazer uma leitura do texto sagrado de maneira literal, porque ele entende que a Bíblia ela tem somente um sentido. E por que a Bíblia só tem um sentido? Porque a intenção de Deus a deixar registrado para nós a sua vontade, ela precisava ser objetiva. Aquilo que nós chamamos de perspicuidade bíblica, ou seja, a clareza daquilo que está escrito como revelação de Deus para nós. Se Deus tivesse a intenção de se comunicar conosco, ele precisaria necessariamente ser muito objetivo e claro nessa revelação. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque se Deus não se revelasse claramente para nós, ninguém compreenderia quem ele é
e ninguém conseguiria entender qual é o plano de redenção da humanidade que está traçado na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então, se a intenção de Deus é salvar a todos nós, ele precisava ser claro e objetivo na sua comunicação. E isso ele fez. E ele decidiu fazer isso através de um livro. E um livro, como outra literatura qualquer, ele precisa estar submetido às regras da sua própria gramática, a gramática da própria língua, né? Porque a gramática ela vai trazer parâmetros, normas, para que eu possa compreender aquilo que está escrito, né? Então, essa foi a intenção de Deus. Falar em uma linguagem humana, uma linguagem, obviamente, limitada, porque não tem como você explicar tudo acerca de um Deus que é infinito e que é limitado, para homens que são finitos e limitados. Então, ele teve que falar numa linguagem humana, uma linguagem adequada. Então, ele teve que se rebaixar, digamos assim, ao nosso nível, aquilo que a teologia chama de princípio da acomodação. Então, Deus, ele se entre aspas, limita, fala em uma linguagem humana para que a gente possa compreender. Então, assim como se eu, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Vamos dizer que um pai, ele está em casa e ele sabe que o filho vai sair do serviço, né, às 5 horas da tarde, vai sair do serviço e vai voltar para casa. E no trajeto de casa, ele vai passar por muitos lugares, dentre eles uma padaria. E aí, o que o pai faz? Ele manda um WhatsApp pro filho. Filho, tem como você passar na padaria, quando você sair do emprego, e pegar uns pãozinhos aí pra gente, trazer pra gente fazer um lanchinho da tarde quando você chegar aqui? Qual que é a intenção do pai quando ele escreve esse WhatsApp pro filho? É de que o filho receba aquela mensagem, compreenda aquela mensagem e obedeça aquela mensagem na literalidade da forma como que o pai deu a ordem. Ou seja, o que o pai espera do filho? Que o filho, depois que sai do serviço, passe na padaria, compre pão e chegue em casa e faça um lanche com o pai. O pai não espera que o filho entenda que por trás da palavra pão exista um segundo sentido. Que por trás da palavra padaria exista um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto sentido. Ele não espera que o filho entenda que o pão significa tal coisa, que não seja pão, e que a padaria seja uma alegoria para explicar uma outra coisa, né? Ou para representar, simbolizar uma outra coisa. Não, ele espera que o filho entenda que ele precisa passar literalmente em uma padaria, em um comércio que vende pão, comprar pão e levar para casa. Isso é o que nós chamamos de método de interpretação histórico-gramatical. Deus, ele se revela através de um livro, então precisa ser explicado de acordo com a gramática da linguagem que foi escrita aquele livro. E Deus se revela também na história da humanidade. Deus se revelou em um determinado período da história e em um determinado período, em um determinado local do nosso planeta, com pessoas que falavam determinadas línguas, determinados idiomas, que estavam inseridos em uma determinada cultura, que tinham determinados hábitos, costumes. Então, mediante a todo esse contexto, o nosso Deus se revela. Logo, para que eu possa entender aquilo que ele revelou, eu, que sou um crente do século XXI, que moro no Brasil, eu preciso me transportar para aquele contexto que os autores e leitores originais estavam inseridos. Então eu faço essa transposição. Eu saio do Brasil, vou para Israel. Saio do século XXI, vou lá para o século I. Saio dessa cultura ocidental, vou para a cultura oriental. Depois que eu conheço todos esses pormenores, eu tenho capacidade de interpretar a Bíblia corretamente. E como que a Bíblia precisa ser interpretada? Em um primeiro momento, entendendo que ela tem um sentido só. E esse sentido é literal. Então quer dizer que nós vamos interpretar a Bíblia literalmente e que não há nenhuma espécie de alegoria, de símbolos, de representatividade na sua linguagem? É claro que há. Nós admitimos isso também, né? Então, existem textos na Bíblia que não podem ser interpretados de maneira literal.
Não tem como. Até o irmão citou aí, né, a questão do Apocalipse. Ali há muita linguagem simbólica, né? Há muita linguagem representativa. E nós precisamos nos sujeitar a isso quando nos deparamos com esses símbolos, com essas representações, com essas alegorias dentro do texto. Mas essa interpretação representativa, simbólica, alegórica, ela tem que vir em um segundo momento. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a Bíblia fala assim, Jesus foi para Cafarnaum. O que você entende desse texto? Que Jesus saiu da onde estava e literalmente caminhou até Cafarnaum. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Agora, quando a Bíblia fala assim, que Jesus é a porta, o que você imagina? Que Jesus é um pedaço de madeira, com fechadura, aí você vai lá, coloca uma chave para poder abrir. Não, é óbvio que não. Está explícito no texto que há um elemento inanimado aí. E sempre que há um elemento inanimado, então nós precisamos interpretar aquela passagem de maneira figurada. Então é óbvio que Jesus não é uma porta literal. Quando fala que Jesus é a porta, é porque é ele quem dá acesso à salvação. Então, nós que entendemos que a Bíblia deve ser melhor interpretada por esse método histórico-gramatical, nós não ignoramos a presença e a realidade das alegorias, dos símbolos, das representações. Mas nós entendemos que isso está em um segundo plano. Maravilha, maravilha. Bastante explicado. Por isso que, às vezes, pastor, muitas pessoas compreendem de forma equivocada por não ter esse método, né? Mas eu quero perguntar para o senhor, existe, justamente sobre isso aí eu ia perguntar agora. Nós sabemos que há um distanciamento linguístico, um distanciamento temporal, um distanciamento autoral, nós temos um distanciamento cultural. Eu posso pegar um livro do pastor Everton Alves e posso ler aqui e não entender e posso ligar para ele pedindo, pastor, o que foi que o senhor quis dizer com essa sua palavra? Mas eu não posso perguntar para Pedro, eu não posso falar para Paulo, perguntar para Paulo, porque eles já estão mortos, né? E o próprio Pedro falou em suas cartas que tem palavras difíceis e passagem muito difícil de compreensão nas cartas de Paulo. Quem falou isso foi Pedro. Pedro que vivia na cultura da época, vivia quase contemporâneo, era contemporâneo de Paulo, né? Ele teve essa certa dificuldade. Como eu posso vencer o distanciamento bíblico? Como é que eu posso vencer o distanciamento bíblico? Através da oração, claro que isso é um método o maior que tem, né? Mas o que o senhor orienta para aquelas pessoas que ainda têm uma certa dificuldade a vencer esses métodos, né, temporal da Bíblia? Distanciamento temporal. Uhum. Maravilha. Assim, irmãos, vocês que estão nos acompanhando, o texto sagrado, ele é muito simples naquilo que Deus quis comunicar em questões que são fundamentais e prioritárias. Então, por exemplo, o plano de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo está muito claro na Bíblia. Qualquer pessoa que bater o olho e fizer uma leitura bastante simples vai compreender. Tá? Por quê? Porque essa é a grande intenção de Deus quando ele quis se comunicar com o homem. Ele se revelou através do texto para dizer, existe um Deus que criou todas as coisas, você tem a origem nesse Deus, fui eu que te criei, mas quando eu te criei, eu te dei uma simples ordem, né? Ou os seus pais, né? Eu dei uma simples ordem para os seus pais, seus primeiros antepassados, e eles desobedeceram essa ordem. Com isso, o pecado, infelizmente, entrou no mundo. Então, o pecado entrando no mundo, só havia uma forma do homem novamente se chegar a Deus, dele ter restaurado essa comunhão que foi perdida no Éden. E essa maneira, essa forma, é o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo.
Isso que está delineado de Gênesis a Apocalipse está muito claro, qualquer um consegue compreender. Só que, no meio de tudo isso, nós temos alguns pormenores, nós temos alguns detalhes, algumas passagens que são muito obscuras, que são de difícil interpretação. E é justamente nesse momento que nós precisamos nos empenhar, nos dedicar nos estudos para que possamos compreender. Tá? Não tem como nós fazermos uma correta interpretação da Bíblia nessas questões, digamos, mais secundárias, sem que haja um labor, um trabalho, de fato, de pesquisa, de análise, né, para que a gente possa diminuir, né, o poder que esses distanciamentos têm. Né, como o irmão mesmo colocou, distanciamento de ordem histórica, geográfica, linguística, cultural e etc. Assim como nós fazemos com qualquer outra literatura que está distante de nós, em termos temporais, nós precisamos fazer com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é fruto do seu tempo. Né? Os autores, eles escreveram sobre a perspectiva do seu tempo. Eles falaram numa linguagem do seu tempo, de acordo com o conhecimento que eles tinham, a cosmovisão de mundo que eles tinham. E se eu não observo isso, eu vou incorrer em erros gravíssimos. Por quê? Porque eu vou querer introjetar no texto a mentalidade de alguém que está vivendo em uma cultura, em um tempo, em um local muito distante, vivendo uma outra realidade. Por exemplo, esses dias eu estava participando lá no programa que Deus me honrou, estar apresentando lá na Rádio Vida, que é uma rádio muito importante aqui de São Paulo, e eu dei um exemplo muito interessante. Vamos imaginar aqui que uma pessoa no ano de 2080 pegasse um livro e no livro estivesse a seguinte frase: o candidato tucano perdeu nas eleições para presidente do Brasil em 2014. Então, nas eleições para presidente do Brasil em 2014, o candidato tucano perdeu as eleições. Se eu falar isso para alguém da nossa época, principalmente aqui do estado de São Paulo, vai entender completamente o que eu estou falando. Por quê? Ele entendeu que nas eleições de 2014, para presidente, nós tínhamos vários candidatos, mas tínhamos dois que eram principais, né? Um do partido PT e o outro do partido PSDB. O PSDB, ele tem um mascote, né, que é um emblema do partido, que é um tucano. E tanto que os políticos que fazem parte do PSDB, desse partido, eles são também denominados de tucanos, né? Então, quando você fala o tucano perdeu as eleições, você entende, o político que fazia parte desse partido chamado PSDB. Isso, para quem viveu aqui na nossa época, vai ter uma compreensão muito grande. Por quê? Porque eu estou inserido nesse período histórico, dentro dessa cultura, e vivendo esta linguagem. Agora, uma pessoa, no ano de 2080, que, sei lá, viveu na Espanha, o cara mora na Espanha, no ano de 2080, e vê um negócio desse no livro, ele não vai entender nada. Não vai entender por quê? Porque ele não está vivendo esse momento histórico, ele não está inserido nesse contexto histórico-cultural, e ele não fala essa linguagem. Então, para ele entender o que significa o candidato tucano perdeu as eleições, ele vai ter que fazer uma pesquisa. A mesma coisa nós temos que fazer com a Bíblia Sagrada. E isso não dá para ser feito, digamos assim, com preguiça. Né? Não tem como. Você precisa realmente se dedicar, se empenhar, fazer o máximo seu para que você possa compreender o texto. Né? Então, hoje, o estudo teológico ele é fundamental. Hoje, né, a importância de uma escola bíblica nas nossas igrejas é fundamental. Hoje, muitas igrejas têm abandonado isso, né? E eu vejo com muita tristeza. Muitas igrejas não têm mais uma escola bíblica. Isso é fundamental, porque é numa escola bíblica, é num seminário teológico, onde você vai compreender melhor qual era a intenção dos autores quando eles escreveram aquilo. Então, é necessário, é fundamental. Porque hoje, infelizmente, nós temos pessoas que, inclusive, fazem parte, né, ministerialmente de uma igreja, geralmente tem um cargo ali, né, uma função ministerial, e são pessoas que recebem
essa incumbência do santo ministério sem nenhum tipo de preparo. E aí, quando elas vão pregar, quando elas vão ensinar, quando elas vão aconselhar, elas acabam fazendo isso de maneira incorreta, justamente porque não houve uma preocupação em se dedicar à correta interpretação da Bíblia. E olha que interessante, Jesus ele disse assim, né, no Evangelho de Mateus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que interessante essa palavra de Jesus, né? Quando ele fala isso, qual que é a audiência de Jesus? Qual era o público-alvo de Jesus? Eram os fariseus. Mas espera aí, então Jesus foi contraditório. Porque se tinha um povo que conhecia as Escrituras, eram os fariseus. Mas sabe o que acontece? Jesus não estava falando em simplesmente conhecer por conhecer. Eu li lá as Escrituras, pronto, agora eu já sei o que está relatado ali e eu conheço. Não. É que essa palavra conhecer no grego transmite a ideia de interpretar. É aí que está a diferença. Então, os fariseus, eles conheciam as Escrituras, mas eles não interpretavam adequadamente as Escrituras. É por isso que Jesus disse: errais por não conhecer. Ou seja, você até sabe o que está escrito ali, mas você não está interpretando corretamente. A mesma coisa nós precisamos colocar para nós. Essa deve ser uma preocupação nossa. Nós precisamos ter esse temor. Principalmente aquele que é um pregador do evangelho, aquele que está envolvido com o ministério, aquele que participa, que recebe um dom de mestre, que está ali ensinando na sua igreja, ele precisa ter essa preocupação. Ele não pode ser um cego guiando outro cego, né? Ele precisa ter uma base para que ele possa transmitir o conhecimento da palavra de Deus tal qual ela é, tal qual era a intenção do seu autor original. Maravilha, maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Francisco, que Deus continue abençoando, servo de Deus. O William também, meu primo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês aí. Compartilhe aí, comente, faça sua pergunta para o servo de Deus, entendeu? O pastor, ele responderá na hora a sua pergunta que você fizer, entendeu? Qualquer pergunta sobre a área bibliológica, sobre a hermenêutica, entendeu? Você pergunte ao servo de Deus que ele vai lhe responder. Mas, pastor, a Bíblia existe várias linguagens, né? Uma delas é quando em um contexto diz uma coisa e outro vai dizer outra coisa. Tipo, nós sabemos que a alma, em muitas passagens, ela diz uma coisa e na outra passagem vai dizer outra coisa. Tipo, a Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. E vai dizer lá em Mateus, que diz: não tem meio que mata o corpo e não pode matar a alma. Nós sabemos que é polissêmica, né? Em cada contexto isso quer dizer alguma coisa, né? No caso, no contexto que fala sobre o inferno, está falando sobre espiritualmente, né? E tipo lá em Ezequiel que fala: essa alma que pecar, essa morrerá. Está falando de um corpo como um todo, né? Mas eu quero que o senhor explique para a gente como eu posso interpretar essa polissemia na Bíblia, sendo que tem várias palavras que no contexto diz uma coisa e no outro contexto diz outra coisa. Você entendeu, né? Sim, perfeitamente. É isso mesmo. Essa é uma das particularidades da interpretação. Quando nós vamos para a interpretação da Bíblia, nós temos uma ciência que ela vai reger a interpretação, né? Chamada de hermenêutica. A hermenêutica, então, seria a ciência e a arte da interpretação da Bíblia. Então, é ela que vai ditar regras, parâmetros, normas, ela vai prescrever como que eu posso fazer a correta interpretação do texto. E, basicamente, a hermenêutica, ela tem 4 categorias, que nós chamamos também de princípios hermenêuticos. Nós temos os princípios gerais de interpretação, os princípios gramaticais de interpretação, os princípios históricos e os princípios teológicos. Cada um desses princípios, eles vão trazer um grupo de regras específicas. Então, o intérprete da Bíblia, ele precisa correr em todos esses princípios
e em todas essas regras para que ele faça uma interpretação mais correta, mais saudável do texto. Isso que o irmão citou está dentro dos princípios gramaticais. E dentro dos princípios gramaticais, uma coisa que nós precisamos observar é que, como nós dissemos aqui anteriormente, Deus ele se revelou no texto sagrado mediante uma linguagem humana. Isso é importante de dizer. Ele se revelou a nós com uma linguagem humana. E quando Deus se revela a nós em uma linguagem humana, ele respeita as peculiaridades, as singularidades da nossa linguagem. Por exemplo, a nossa linguagem, ela sofre alguns fenômenos linguísticos. Dentre eles, esse que o senhor falou, a questão da polissemia. O que é a polissemia? É um fenômeno linguístico quando uma só palavra pode ter dois ou mais sentidos. Isso acontece com a maioria das palavras da língua portuguesa. Uma palavra pode ter variados sentidos. E como que nós resolvemos uma situação como essa? Por exemplo, a gente vai fazer a leitura da Bíblia. Aí está lá num trecho que de repente aparece essa palavra aí, por exemplo, alma, que o senhor citou. Aparece a palavra alma lá. Tá? Como que eu vou saber qual que é o sentido que está sendo usado ali? Por quê? Por exemplo, tirando um pouquinho da questão da Bíblia, quando a gente vai para certas palavras que são polissêmicas, a gente só consegue compreender qual é o sentido daquela palavra dentro daquele texto a partir do contexto. Vamos usar um exemplo simples aqui. Manga, a palavra manga. Se eu falar para o irmão Danúzio, escrever um texto lá para ele no WhatsApp, a paz do Senhor, tudo bem? Como que tá? Aí na outra linha eu escrevo assim, manga. O que o irmão Danúzio vai entender? Nada. Não vai entender nada. Por quê? Porque essa é uma palavra solta, pensada, que está fora de um contexto. Agora, se eu falo... Por quê? Porque manga pode significar manga da camisa, pode significar fruta. Não é? A fruta é chamada manga. Agora, se eu mando uma mensagem assim para o irmão Danúzio, vá no mercado e compre uma manga. Eu não espero que o irmão Danúzio vá para o mercado com a intenção de comprar uma parte de uma camisa. É claro que não, ele vai entender que se refere a uma fruta. Então, eu resolvo o significado de uma palavra polissêmica, a palavra que sofre esse fenômeno linguístico, a partir do contexto. Então, a palavra alma, que o irmão citou aí, alma pode significar uma pessoa, alma pode significar sangue, alma pode significar a parte imaterial do homem, da composição do homem, para aqueles que são tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, tem pelo menos esses três significados. Tem mais, hein? Mas eu estou citando apenas três aqui. Então, tanto pode significar pessoa, quanto pode significar sangue, quanto pode significar a parte imaterial do homem. Inclusive, sobrevive à morte do corpo. Então, como que eu vou compreender qual era o sentido do autor quando ele colocou aquela palavrinha no meio daquela frase, a partir do contexto? Então, quando fala assim, Jacó saiu do Egito com tantas almas, o que você imagina? Ele saindo ali do Egito com um punhado, um saco de sangue? Não. Será que ele saiu do Egito com um monte de espíritos do lado dele? Também não. Então, fica muito subentendido, fica claro, de que a palavra alma ali só pode significar pessoa. Então, é muito simples assim. Então, quando fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Será que é a parte material do homem? Não. Será que é o sangue que pecar? Tem como o sangue sair da veia e cometer um pecado? O sangue saiu, foi lá e contou uma mentira. Não. Então é óbvio que está claro ali no texto que a alma que pecar, essa morrerá, é a pessoa que pecar, essa morrerá. Então nós resolvemos o fenômeno da polissemia a partir da aplicação daquela palavra dentro do seu contexto literário. Maravilha. Tem também o eufemismo, Quando citar aqui um caso de eufemismo, quando Lázaro estava morto, Jesus falou que ele dormia. Havia um caso de eufemismo,
Muitas pessoas não entendem, mas é um caso de eufemismo. Mas, pastor, nós entendemos que a Bíblia, como o senhor citou muitas vezes, que ela tem linguagem humana, porque ela também é humana. A Bíblia fala que Deus se esqueceu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus cirou-se. São linguagem antropopática. Deus se arrepende, Deus se esquece, Deus se lembra. Queria que você me explicasse essas linguagens antropopática ou antropomórfica. Isso. É isso mesmo. Então, essa é outra peculiaridade da linguagem, tá? Aqui nós estamos falando de figuras de linguagem ou figuras de retórica, né? Que são figuras que aparecem muitas vezes no nosso idioma para poder transmitir um certo efeito no discurso. E nós temos, assim, zilhões de exemplos de figuras de linguagem, quer seja no nosso dia a dia, quer seja na linguagem bíblica também. Né? Então, o irmão falou aí, por exemplo, do eufemismo, que é uma figura de linguagem que tem a intenção de suavizar um certo discurso. Então, por exemplo, em vez da palavra, a pessoa falar assim, ó, fulano mentiu para mim. Aí você usa uma figura de linguagem, que é o eufemismo, que vai transformar assim, ó, fulano faltou com a verdade. Veja que deu uma suavizada. Né? Nós temos várias figuras de linguagem. Por exemplo, a gente fala isso no dia a dia, toda hora. Quando você chega cansado do serviço, você está pronto para poder bater aquele ranguinho, aí você fala assim para a esposa, nossa, amor, prepara aí nossa comida porque eu estou morto de fome. Será que realmente você está a um passo de bater as botas? Né? Já prepara o caixão? Não, é claro que não, né? Essa é uma força de expressão. Dizer que está morto de fome é porque a pessoa está com muita fome, né? Então aqui é um emprego de uma figura de linguagem chamada hipérbole, que tem a intenção de causar um exagero. Tá? Então, essas figuras de linguagem, elas permeiam a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Se eu não identificar essas figuras de linguagem, eu posso cometer erros crassos de interpretação. Dentre eles, essas duas figuras que o irmão citou aí, né? O antropopatismo e o antropomorfismo. O antropopatismo é aquele que atribui sentimentos que são próprios do ser humano a uma divindade. Tá? Então, é aí que entra, por exemplo, a questão de Deus se arrepender, né? Como assim que Deus pode se arrepender? Sendo que um dos atributos incomunicáveis da divindade é justamente a sua imutabilidade, né? Ou seja, ele não pode mudar. A Epístola de Tiago diz que não há nem sombra de variação em Deus, né? Então não tem como ele mudar. Mas aí quando a gente vai para textos como Gênesis 6, né, o texto de Jonas, diz que Deus se arrependeu, né, de ter feito mal. É porque está inserido ali, né, um recurso de linguagem, que é uma figura de linguagem que nós denominamos de antropopatismo. Ou seja, o autor, para transmitir a gravidade do sentimento de Deus naquele momento, né, no caso de Gênesis, Deus se viu na necessidade de destruir, né, toda a raça humana porque ela havia se corrompido, né? Então, para transmitir aquele sentimento de tristeza profunda da parte de Deus, o autor humano teve que usar a sua linguagem. Olha, Deus meio que se arrependeu daquilo que ele tinha criado, porque ele viu que ele tinha criado tudo muito bom e, de repente, o gênero humano se corrompeu. Então, agora ele vai destruir e vai fazer tudo de novo. Então, na tentativa do homem de comunicar ao seu semelhante um sentimento tão próprio de Deus, que carregava, né, um peso tão grande de sentimentos, de profundidade de sentimentos, ele decidiu utilizar essa linguagem para que quem estivesse ouvindo ele pudesse compreender a gravidade do sentimento da parte de Deus. Então ele usa esse recurso da antropopatia. Com isso, você aproxima o receptor da sua mensagem com aquilo que era o sentimento do emissor.
E isso acontece várias vezes. O antropomorfismo está ligado também a características humanas. Então, quando fala, por exemplo, da mão de Deus, né? Do olho de Deus, ou os olhos do Senhor, né? Os olhos do Senhor estão por toda parte. Será que Deus tem zilhões de olhos que estão em todo lugar do planeta? Não, é óbvio que não. Aqui também está, né, uma linguagem antropomórfica. Então nós precisamos observar isso, né? Outros exemplos de eufemismo na Bíblia, que é muito comum, quando o autor tem que falar sobre relações sexuais. Aí geralmente ele utiliza o termo conhecer. Então, fulano conheceu ciclano, né? Esse conhecer significa manter relações sexuais. O autor, ele suaviza o discurso para não impactar de pronto a sua audiência. Para falar, ó, fulano e ciclano, né, cometeram o ato sexual. Não, fulano e ciclano se conheceram. E é isso. Maravilha. Quero mandar um abraço aqui para a Neuza, tá gostando muito, né? Neuza Ferreira, ela falou aqui, pastor, parabéns pela maravilhosa palestra. Deus seja louvado. Né? Está sendo maravilhoso, né? Ouvir um mestre aí em hermenêutica, em bibliologia, e sempre quando ele tiver um espaçozinho, sempre eu vou entrar em contato com ele, que é para a gente fazer mais live, entendeu? Porque isso aí é bom para mim, que estou sendo entrevistado, e também para aqueles que estão aí, do outro lado da live. Mas, pastor, agora deixa eu apertar o senhor um pouquinho, entendeu? Como diria a gíria popular, deixa eu apertar um pouquinho. Ó, no livro de João, o capítulo 5 e alguns versículos, eles não aparecem num dos principais papiros, né? Que é o papiro, se eu não me engano, 66 e o 75. Só aparece a partir aparece a partir do quinto, acho que ele não aparece no do quinto século, parece. Você pode informar melhor. Não aparece no do quinto século, quer dizer, e só vai aparecer no 10º século. O senhor acha que ali o fato aconteceu realmente? O anjo descia, movia as águas? Já que nós entendemos que Jesus estava sobre a terra, era necessário vir um anjo e mexer sobre as águas? Que levantou-se uma questão sobre muitos teólogos, manuscritólogos, né, a respeito dessa ocasião, desta passagem, do capítulo 4, acho que eu falei 5, não foi? Uhum. É o Mas 4, acho que é né? isso mesmo, né? Tanque de Betesda, acho que é João 5. É o 5, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. Isso. Agora o senhor vai responder para nós aí, pessoal. Olha que interessante. Ano passado, no final do ano passado, eu participei de um debate na rádio justamente sobre esse tema. E eu defendi que sim, tá? Ali era um anjo literal. Eu creio dessa forma. É importante a gente esclarecer isso para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, de que a crítica literária, que é a ciência que cuida dessa questão da manuscritologia, ela é uma ciência relativamente nova, né? Ela tem pelo menos seus 200, 300 anos, e ela procura aproximar, né, ao máximo a originalidade dos textos que nós temos em mãos. Claro que hoje nós não temos mais os textos originais, né? Nós só temos as cópias. Então, o trabalho da crítica literária é justamente se debruçar sobre essas cópias para que possa se fazer uma interpretação mais aproximada daquilo que estava acontecendo lá nos originais. E nós precisamos ter outra coisa em mente, de que nas cópias manuscritas que nós temos em mãos, só do Novo Testamento, chega em torno de 5.870 cópias. O Novo Testamento, inclusive, é o documento mais abalizado e mais bem autenticado da história. Nenhum outro documento
tem, por exemplo, este número tão gigante, né, de cópias disponíveis hoje quanto o Novo Testamento. Não existe. Tá? O Novo Testamento é campeão largamente, muito à frente, né, de outros escritos na história. E é interessante que muitas pessoas dão um valor muito grande às primeiras cópias. E eu entendo isso, porque as primeiras cópias elas estão mais próximas dos seus originais. Né? Então, digamos assim, entre aspas, que o risco de se cometer erros na hora que está copiando aquele manuscrito é muito menor, visto que você está com um documento ali mais próximo do seu original. Só que um dos argumentos das pessoas que condenam essa passagem, né, ou que dizem ali que o anjo do tanque não era um anjo literal, que aquilo na verdade era uma tradição da época e tal, é justamente pela ausência dessa história nos primeiros manuscritos, tá? Se eu não me engano, o Codex Sinaíticos Alexandrinos, e tem mais um, não me recordo o nome, mas são 3 principais códex mais antigos que não contém essa passagem de João 5. Não menciona anjo nenhum ali. E alguns escritos históricos da época, paralelos, fazem uma certa menção a uma tradição que havia no Império Romano, de um certo lugar onde havia, né, uma pia para banhos, e que havia, né, uma tradição de que vez por outra, né, em um determinado período passava um anjo, e que aquilo foi transportado então para a literatura cristã, né, e chegou até nós. Mas isso só foi colocado em manuscritos mais tardios, porque esses primeiros manuscritos que eu falei, Códex Sinaítico, Alexandrinos, e tem mais um que eu não me recordo o nome, mas esses 3 mais antigos não contêm essa passagem. Então muitos advogam que isso seria uma tradição, porque não está nos primeiros escritos. Mas, ao meu ver, isso é um erro, é uma falácia. Por quê? Porque eu não posso dar uma autoridade, um valor maior a um escrito só porque ele é antigo. Porque se ele é uma cópia, não necessariamente ele é um manuscrito original. Então, logo, necessariamente ele também pode não ser fidedigno. Então muita gente coloca assim, mas os melhores manuscritos não trazem essa passagem. Pera lá, como que você define melhor manuscrito? Melhor manuscrito para você só porque é mais antigo? Isso não quer dizer nada. O mesmo homem que podia falhar na cópia de um manuscrito no século XVI, é o mesmo homem que também podia falhar no manuscrito no século II. Tá? Então não é porque ele é mais antigo que ele é melhor. O correto seria dizer, os manuscritos, as cópias mais antigas do Novo Testamento não trazem essa passagem. Agora, eu dizer os melhores, eu estaria cometendo um equívoco. Outra coisa, desses 5.870 manuscritos que nós temos hoje em dia, que são cópias do Novo Testamento, são somente esses 3 primeiros que não têm a passagem. Ou seja, 5.777 manuscritos contêm essa passagem. Só esses 3 que não. Aí a gente fica nesse impasse. A gente vai dar mais valor a esses 3 manuscritos que são minoria, mas que são mais antigos, ou vamos dar mais valor aos demais manuscritos que são maioria e que são mais posteriores? Aí fica a critério de cada um. Eu prefiro ficar com um critério de que a maioria pode ter a razão. Mas é verdade, é verdade. Também da mesma forma, eu já tive também um debate a respeito deste assunto também, entendeu? E vi que quando me aprofundei nesse assunto, principalmente nos originais, eu percebi que a passagem realmente é verdade, aconteceu real, entendeu? O anjo descia e movia as águas. Tem muitos que pregam que ele não descia. Mas, pastor, nós sabemos que para nós cumprimentar alguma doutrina é necessário pelo menos 3 versículos, né? 3 versículos. E tem na Bíblia um caso de Rapax Legômeno.
Muito, já se levantou até um debate sobre este assunto. Alguns dizem que nasce no credo apostólico a respeito da descida de Jesus no inferno. O senhor acha que ele desceu, tem base bíblica para que nós acreditamos que ele desceu ao inferno? Muitos vão citar o texto lá de Efésios, que ele subiu, né? E muitos que estavam, né? Subiu juntamente com ele, se eu não me engano, o texto diz assim. E muitos aplicam a passagem lá da ressurreição de Cristo, que foi ressuscitado, e muitos ressurretos, e andava pelas ruas de Jerusalém, e era visto por muitos. O senhor acredita que passagem dessas intercambiável, o senhor acredita que aqui, em primeira epístola, se eu não me engano, primeira epístola de Pedro, né? Que vai falar sobre que ele foi os espíritos em prisões, capítulo 3, verso 19, se eu não me engano. O senhor acredita que ele desceu realmente no inferno? A sua interpretação é essa? Do texto bíblico? Eu preciso confessar que eu nunca me detive de maneira mais aprofundada sobre esse assunto. Tá? Então, se eu der a minha resposta aqui, ela não seria conclusiva. Né? Eu preciso ser bem transparente com a nossa audiência, tá bom? Então, eu vou ser honesto intelectualmente para dizer que eu, particularmente, nunca me detive. Primeiro que, para mim, é um assunto bastante secundário. Não é uma coisa assim que vai fazer tanta diferença na nossa caminhada cristã. É importante, porque afinal está escrito na Bíblia e eu preciso compreender. Mas não é algo fundamental, né? Eu não vou para o inferno por acreditar que Jesus desceu ao inferno e também não vou para o inferno por acreditar que Jesus não desceu. Não vai fazer a mínima diferença. Mas particularmente, para mim, que nem o senhor citou aí a questão do rapax legomenum, né? Que é um fenômeno que acontece quando nós temos a presença de um termo que aparece uma única vez numa determinada literatura. Tá? Quando nós falamos em Jesus ir para o inferno, primeiro é um conceito um tanto quanto nebuloso isso. Acho que seria um pouco temerário dizer essa palavra inferno, porque na verdade o inferno, da forma como nós conhecemos culturalmente, né, conhecimento popular, ele não existe. O que existe é aquilo que nós chamamos de estado intermediário. Né? E o estado intermediário ele tem duas facetas que são antagônicas. De um lado, nós temos aqueles que descansam em Cristo, que estão no lugar que a Bíblia vai denominar de seio de Abraão, ou paraíso. E do outro lado, nós temos aqueles que aguardam, né, a ressurreição para o juízo e que estariam naquilo que a Bíblia vai denominar de Hades no Novo Testamento. Né? Essa palavra Hades, ela significa mundo dos mortos. É o mesmo conceito da palavra Sheol no hebraico. Né? Então seria um mundo dos mortos. Então seria o local aonde a alma dessas pessoas que morreram sem Cristo estavam, ou melhor, estão aguardando a ressurreição. Pelo menos para nós, eu acredito que o irmão também seja dispensacionalista, nós acreditamos, né, por sermos dispensacionalistas, geralmente nós também somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Né? Então nós acreditamos, não é? Então nós acreditamos que, na verdade, o inferno, da forma como nós concebemos, que a Bíblia denomina de lago de fogo e enxofre, ele só vai ser inaugurado após o milênio. Né? Para aqueles que não se lembram, na segunda fase da segunda vinda de Jesus, ele volta com os seus santos, que é a igreja, que havia sido arrebatada 7 anos antes, e junto com seus anjos para poder por fim a batalha do Armagedon, para poder julgar as nações e para implementar o seu reino milenar aqui na Terra. Né? Aí passa aqueles 1000 anos literais, e antes disso Satanás é preso no abismo. Inclusive essa palavra abismo também é um rapax legomenum no Novo Testamento, só aparece uma vez. Aí Satanás fica ali preso e depois dos 1000 anos literais ele é solto por um período de tempo, né, que a Bíblia não determina qual é esse tempo. Se eu não me engano, isso aí está lá em Apocalipse 20, né, está relatado lá em Apocalipse 20. Ele é solto por um período de tempo para ainda tentar enganar algumas pessoas. Depois disso, então, acontece aquilo que nós denominamos de o juízo final, o juízo do trono branco.
né? Onde Deus faz a separação de ovelhas e bodes, e aqueles que, infelizmente, morreram sem Cristo, né? Eles são jogados no lago de fogo. Mas esse lago de fogo, ele havia sido inaugurado pouco antes do início do milênio, né? Quem inaugura o lago de fogo e enxofre, que seria esse inferno final, seria o anticristo e o falso profeta, né? Porque quando Jesus ele volta, antes de estabelecer o milênio, ele envia para o lago de fogo o anticristo e o falso profeta. E posteriormente, quando começa o juízo final, ou melhor, quando se finaliza o juízo final, é jogado no lago de fogo o próprio diabo, os demônios e os ímpios, né? Aqueles que, infelizmente, morreram sem confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, eles são condenados à morte eterna. Então, o conceito de inferno final, ele só acontece aqui, a partir da inauguração do lago de fogo e enxofre pelo anticristo, pelo falso profeta, e posteriormente, no momento ali do juízo final, Satanás, os demônios e os ímpios. Então, dizer que Jesus foi ao inferno, que inferno? Com certeza não foi ao lago de fogo e enxofre. Então, muito provavelmente, ele teria ido, né, para esse estado intermediário, que é esse lapso temporal entre a morte e a ressurreição, e que ele teria pregado aos espíritos que estavam em prisão. Na verdade, essa palavra pregar aí, ela também sofre o fenômeno da polissemia, né? Então, na verdade, o pregar aí está mais relacionado a anunciar. Então, não é uma pregação para arrependimento, é apenas um anúncio àqueles que estavam ali naquele estado intermediário de que o Messias tão aguardado tinha vindo e tinha completado a sua obra. Tá? Então, tanto é que quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia vai fazer menção que muitos dos que estavam mortos saíram das suas sepulturas, né, e subiram com ele para o céu. Então, nós acreditamos que muitas dessas pessoas eram aquelas que haviam morrido no Antigo Testamento, crendo em Deus, depositando a sua esperança nesse Messias, e que agora, quando o Messias ele morre, o seu corpo morre, a sua alma ou o seu espírito teria descido até essas regiões mais baixas, aquilo que nós chamamos de seio de Abraão, e anunciado a essas almas que estavam ali de que havia completado a sua obra e que agora eles teriam então a oportunidade de poder entrar no reino de Deus. Então, a posição majoritária da igreja entende que isso aconteceu. Agora, será que de fato foi assim? Para mim é um grande mistério, porque como é um texto, para a gente resolver uma questão enorme como essa, eu acho que nos faltam elementos para fechar a questão. Então, eu, particularmente, pastor Everton, eu não fecho a questão. Para mim é uma questão ainda em dúvida e que futuramente eu pretendo me deter, né? Pretendo me aprofundar mais nesse assunto. Maravilha, maravilha. Bastante explicado. Pastor, nós sabemos que quem subiu ao céu? Enoque e Elias, né? Enoque e Elias subiu para o céu. Jesus, ele falando para Nicodemos, né? Que ele fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Segundo um rabino, em que ele estava tirando a lenda que alguém subia ao céu e ter direito a subir ao céu sempre quando quisesse, entendeu? Segundo um rabino conhecido aí. O senhor acha que Jesus já estava tirando essa dúvida daquele povo que estava ali, daquele ouvinte? Ou aí uma contradição que eu acredito que não esteja, entendeu? Eu acredito que não esteja, porque a Bíblia diz que foi Enoque e Elias para o céu. Eles estão lá. Mas vão dizer, mas sangue e carne não pode herdar o reino do céu. Mas, então vamos explicar o arrebatamento da igreja, que nem todos morrerão, né? Nem todos morrerão. Todos vão estar vivos e vão ser transformados. O que o senhor tem para explicar para nós aí, pastor, sobre essa passagem que fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu? Quem estava falando?
Jesus estava falando para Nicodemos. Isso, maravilha. Ó, para a gente interpretar a Bíblia, tá vendo como que é a coisa, né? Eu disse que nós precisamos nos ater a algumas regrinhas. Uma das regras, que talvez seja a principal dentro dos princípios gramaticais, é que nós devemos observar o contexto literário da passagem. Nós temos basicamente dois tipos de contexto. Nós temos o contexto imediato, que são aqueles versículos que sucedem e que antecedem aquele que está em análise. Então, aqueles que estão antes e depois, próximos daquele que está em análise. Tá? E nós temos o contexto mais remoto, que é um contexto mais amplo, que pode abarcar, às vezes, o capítulo inteiro em que aquela passagem está, pode abarcar outros capítulos que orbitam em volta dele, às vezes o livro inteiro, às vezes o Testamento inteiro, às vezes a Bíblia inteira. Quando a gente vai para um texto como esse, nós precisamos observar a regra do contexto. Né? Inclusive tem até uma frase famosa aí, que texto fora de contexto é pretexto para heresia, né? Não é assim? Então, é isso mesmo, né? Muitas das seitas, elas surgiram a partir de interpretações equivocadas dos seus fundadores, quando eles simplesmente isolavam um texto e esqueciam de observar o contexto em que aquele texto estava inserido. E daí eles acabavam criando heresias e, na somatória dessas heresias, nasceram as seitas. Então, quando a gente vai para esse diálogo que Jesus está tendo lá com Nicodemos, a gente vê no verso 13 ele falando essa célebre frase, né? Se vos falei de coisas terrestres, ou melhor, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, né? Inclusive que é uma expressão, né? Filho do Homem para ele se associar com a humanidade, né? Então ele está dizendo aqui, olha, ninguém subiu ao céu, e parece que aqui há uma aparente contradição, né? Há uma discrepância, porque afinal, como o irmão citou, o próprio Enoque havia sido transladado aos céus, e Elias também, né? Então agora vem Jesus, milhares de anos depois, afirmando para sua audiência de que aqueles homens não haviam subido. E aí, será que então Jesus mentiu para Nicodemos? Será que ele enganou Nicodemos? Né? O Jesus que dizem que não tinha pecado, será que ele cometeu pecado aqui? Não, é claro que não. Nós precisamos observar o contexto imediato. Então, se a gente volta um só versículo antes, lá no 12, diz assim, ó: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Aí ele mesmo responde a pergunta. Na conclusão ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, para se referir a si mesmo, que está no céu. Então, qual que é o assunto desse texto? O assunto desse texto não tem nada a ver com ressurreição, com arrebatamento, com translação, não tem nada a ver com isso. O assunto é conhecer as coisas celestiais. Então, Nicodemos estava querendo compreender algo que era celestial a partir de uma perspectiva terrestre. E aí Jesus corrige isso. Ó, você nunca vai compreender algo que é espiritual, que é celestial, a partir de uma mentalidade humana terrestre. Tanto é que, posteriormente, Paulo vai falar em um de seus escritos que o homem natural não entende as coisas que são espirituais, porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele compreende e discerne muito bem as coisas espirituais. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, o tema central do texto não tem nada a ver com arrebatamento, com o rapto da pessoa, da terra para o céu, não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é que só compreende as coisas espirituais, a totalidade das coisas espirituais, quem é proveniente do céu, quem veio do céu. E quem que veio do céu à terra? O próprio Jesus, o Filho do Homem. Então o texto é muito bem explicado pelo seu próprio contexto. É verdade. Inclusive, teve um grande teólogo que falou que os principais versículos, como o senhor falou aqui também, agora há pouco,
Os principais versículos não precisam ser interpretados, mas sim obedecidos. Porque são fáceis, tão claros. Só acabou de falar agora há pouco, né? Mas, pastor, para nós fechar a live de hoje, graças a Deus foi uma live maravilhosa, entendeu? Os pessoal aqui não comentando, um abraço para o meu amigo Rosênio, né? Evangelista Rosênio, grande homem de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, profeta. Deixa eu lhe perguntar para o senhor aqui, pastor. Qual é a diferença de inspiração para iluminação? Porque tem muitas pessoas que confundem. Lê a Bíblia e diz, Deus me deu a revelação da palavra. E isso acontece muito no meio pentecostal. Tem modo de dizer, Deus me deu a revelação da palavra. Nós entendemos, eu creio que o pastor também entende assim, que a revelação já é dada aos autores bíblicos, aos canônicos, aos escritores. Deus não vai dar outra revelação, mas sim ele vai iluminar. Eu queria que o pastor me explicasse a diferença. Se há uma diferença entre iluminação e inspiração. Inclusive, há uma seita aí que a sua autora diz que os seus escritos, pastor, sabe qual é? Os seus escritos tá de pé de igualdade com do Asaf e outros escritores canônicos. Pastor, sabe qual é? Essa pessoa que eu estou falando, de uma seita que se diz cristã. Mas, pastor, qual é a diferença de iluminação para expiração? Bom, o senhor mesmo já explicou. Eu só vou acrescentar aqui alguma coisa, mas o senhor já definiu, é exatamente isso. Quando nós falamos em inspiração, e é importante deixar isso claro, irmão, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a posição ortodoxa, a posição fundamentalista, a posição protestante. A Bíblia é a palavra de Deus. Diferente daquilo que pensa a teologia liberal, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, e diferente também da proposta da neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Nós não. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus aos homens. E quando nós falamos em inspiração, nós estamos falando de uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levaram, então, a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a Bíblia Sagrada. E essa inspiração, ela se dá somente, exclusivamente, aos autores originais da Bíblia. Então, o que nós temos hoje, os escritos que nós temos hoje, são cópias das cópias das cópias. Hoje nós não temos mais os manuscritos originais, infelizmente eles se perderam, né, no decorrer da história. Então, a Bíblia que nós temos hoje, ou melhor, as cópias que nós temos hoje da nossa Bíblia, essas cópias não são inspiradas. Elas podem conter erros, podem falhar. Agora, o texto original em que elas estão sedimentadas, aí sim, o texto original, ele é inspirado, infalível e inerrante, ok? Então, a inspiração, ela realmente só foi dada aos autores. É porque esse termo inspiração, ele acabou recebendo uma conotação popular, né? Por exemplo, quando a gente fala de alguém que escreveu uma letra bonita de uma música secular, aí vão perguntar para ele, mas como que você escreveu essa música romântica aqui? Foi inspirado na minha namorada, na minha esposa, naquela moça que eu gosto, né? Porque o amor que eu sinto por ela, as características dela me inspiraram para eu poder escrever a letra, né? Então esse termo, ele acabou ganhando no decorrer do tempo essa conotação. Então, para nós, uma pessoa que escreveu uma música bonita, ele foi inspirado em alguma coisa, algum evento que ele viveu na sua vida, né, uma situação que ele passou, uma pessoa que está ali do lado dele, como eu dei o exemplo aqui da namorada. Tá? Mas quando nós falamos em termos teológicos, quando nós falamos em inspiração, nós estamos falando, então, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo que insuflou, que penetrou, que projetou o seu poder
no espírito dos autores originais, para que eles fossem impelidos a escrever a Bíblia tal qual era a vontade de Deus. Nos dias de hoje, nós não podemos ser inspirados nesse sentido. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Então, é a mesma ação do Espírito Santo, mas não no sentido de introjetar em nós as palavras inerrantes, inequívocas da parte de Deus que tem um peso canônico. Hoje não. Deus se revela no sentido de tirar de sobre nós as escamas naturais dos nossos olhos, para que nós possamos compreender a mensagem da sua palavra. Então, nesse sentido, ele nos ilumina. Por quê? Os nossos olhos, eles estão fechados, tapados para a mensagem do Evangelho. Então, o Espírito Santo precisa vir e tirar essas escamas naturais e nos iluminar os nossos olhos. É a mesma coisa. Eu só estou aparecendo aqui nessa gravação porque tem luz aqui ao meu redor. Se não tivesse luz, estava tudo escuro, ninguém ia conseguir acompanhar. A mesma coisa é o leitor da Bíblia. Ele vai diante do texto sagrado e para ele está tudo nebuloso ali, está tudo escuro. Então o Espírito Santo precisa vir e iluminar ele. Através da ação, da graça, do poder, da virtude do Espírito Santo, ele vem, penetra em nós e a partir daí ele consegue nos iluminar para aquele texto e a gente consegue compreendê-lo. Tá? Então, o que ocorre hoje, embora utilizemos esse termo mal aplicado teologicamente, inspiração, na verdade o que ocorre é a iluminação do Espírito Santo. Inspiração é única e exclusiva aos autores originais. Maravilha, maravilha, bastante explicado. Deus ilumina. Deus ilumina e não revela, entendeu? Porque a revelação já está. Ele já revelou. Ele já revelou, né? Inclusive, há 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás foi o último homem, a inspiração, o último homem a ser inspirado foi João, né? E lá para cá apareceu muitos livros, né? Como nós falamos logo no começo da live, livros apócrifos, né? Mas, pastor, a última para nós fechar. Eu sei que o senhor tem a sua agenda aí, eu sei que o senhor está, entendeu? Querendo fazer outras coisas, mas eu quero lhe perguntar a última coisa. A Bíblia vai falar em 2 Samuel, não, 2 Samuel, capítulo 24, e 1 Crônica 21. Vai dizer que Deus é quem que orientou Davi. Você sabe, Deus quem orientou Davi a numerar o povo, fazer o censo, né? E outro vai dizer que foi Satanás quem orientou Davi, mandou Davi fazer, fez com que Davi enumerasse o povo e fizesse o incenso. Ali há uma aparente discrepância, contradição, ou é apenas erro de cópia? Ou então pode ser levado à cultura da época, né? Já que tudo que se acontecia colocava a culpa em Deus, né? Nós sabemos que a cultura judaica, às vezes, tudo que acontecia, porque nós sabemos que a ordem decretiva de Deus e a ordem permissiva, né? Deus permite e Deus decreta. Na sua opinião, o que esse texto aqui está querendo dizer? Foi Deus ou foi Satanás quem orientou Davi para enumerar o povo, o incenso? É a sua opinião? Maravilha. Para compreender esse texto, por exemplo, nós precisamos nos ater aos princípios históricos de interpretação. Dentro dos princípios históricos, há uma regra que diz que eu preciso submeter o texto ao seu contexto histórico, cultural e teológico. Tá? Porque o conceito que nós temos de Deus hoje é diferente do conceito, né, da revelação que os povos da Bíblia tinham. Aqui, realmente, como o senhor disse, há uma aparente contradição. Mas aquele que estuda um pouquinho da Bíblia Sagrada, um pouquinho da hermenêutica sacra, vai entender que, na verdade, não há nenhum tipo de discrepância. Então, vamos lá. Como que a gente explica esse texto? Nós temos um texto mais tardio, de Samuel, dizendo que
Satanás incitou Davi a fazer o censo, e nós temos um texto mais posterior, de Crônicas, dizendo que, na verdade, quem incitou Davi a fazer o censo, que foi um erro, né, foi o próprio Deus. Né? Então, fica meio complicado mesmo da gente lidar com esses dois textos. Né? Como que a gente harmoniza essas duas situações? Será que foi Deus ou será que foi Satanás? Bom, primeiro, nós precisamos entender uma questão linguística. Primeira coisa. Quando nós vamos lá no hebraico, o termo Satã, que é adversário, ele não é utilizado como um nome próprio, tá? Como um substantivo próprio. Não é. Satã, na verdade, seria ali um substantivo comum. Significa meramente adversário. Então, tanto pode ser o diabo, como adversário de Davi, do povo de Israel, quanto pode ser um povo que é inimigo do povo de Israel. No caso, dentro daquele contexto histórico, os filisteus. Então, tanto pode-se entender esse Satã como sendo o diabo, inimigo do povo de Israel, quanto também os filisteus, povo inimigo do povo de Israel. Mas independente de quem seja, a nossa problemática aqui é saber quem que incitou Davi. Foi Deus ou se foi Satanás. Bom, nós solucionamos isso a partir de um conceito que todos os povos semitas da época tinham, tá? Não somente o povo hebreu, mas também o povo hebreu, que é um conceito que nós denominamos na teologia de pancausalidade. Pancausalidade. Que nome estranho é esse, né? Bom, esse prefixo pan significa todo, ou todos, ou tudo, né? E causalidade, aquilo que causa. Então, era um conceito bastante comum, como eu disse, dos povos semitas na época, de entender que tudo, absolutamente tudo, era causado pela divindade. Então, no caso do próprio do povo hebreu, o próprio Deus dos hebreus. Então, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então, desde um fenômeno, por exemplo, da natureza, um trovão, um terremoto, chuvas muito intensas, tudo isso era como se fosse a própria ação direta da divindade intervindo na humanidade. Tá? E para o conceito da época, então tudo que acontecia era causado diretamente, objetivamente pela própria divindade. Então, na verdade, quando o autor de Samuel foi falar que era Satanás, porque, digamos assim, ele meio que quis tirar Deus da cena para não ficar mal para o Senhor, né? Para não dizerem assim, nossa, mas foi o seu próprio Deus que fez com que Davi pecasse. Né? Só que o escritor de Crônicas não teve essa preocupação. Ele já jogou o real. Na verdade, tudo que acontece, né, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, vem do próprio Deus. Então vamos ser bem realistas. Quem incitou Davi a fazer foi Deus. Por quê? Porque este era o conceito daquele povo que vivia naquela época, de acordo com aquele contexto teológico. O contexto teológico, ou seja, o conceito que eles tinham acerca da divindade, é que a divindade causava absolutamente todas as coisas. Então, na mentalidade daquele povo, quem de fato incitou Davi a fazer o censo foi o próprio Deus. Mas aí o irmão colocou muito bem, existem uns decretos que são absolutos da parte de Deus e os decretos que são permissivos, né? Há uma vontade absoluta, mas há uma vontade permissiva. Então, o correto seria nos entender o texto de que Satanás incitou diretamente a Davi a fazer o censo, ou Satanás, ou um inimigo do povo de Israel, é que, indiretamente, através de uma vontade permissiva, o próprio Deus de Israel incitou Davi a fazer o censo. Então, indiretamente, Deus permitiu. Diretamente, Satanás, ou um povo inimigo do povo de Israel, incitou a Davi a fazer o censo. Então, é esse conceito de pancausalidade. Foi Deus que diretamente agiu para Davi fazer o censo? Não, não foi Deus.
mas ele permitiu que o inimigo de Israel, ou o próprio Satanás, estimulasse e instigasse a Davi a fazer o censo. Maravilha. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Ter aberto um tempozinho na sua agenda aí para nos atender aqui nessa live. Aqui dá para a gente ver pelos comentários que as pessoas gostaram, entendeu? E já tem pessoas aqui, né, que já seguem o senhor há muito tempo, né? Sinal que o senhor é um homem que traz clareza no que fala, entendeu? Dentro da Bíblia. E eu creio que Deus vai abençoar poderosamente. Nós vamos fazer outros, porque eu gostei, entendeu? Eu gostei da live de hoje. Deus clareou a mente daquelas pessoas que tinha, às vezes não compreendia algumas passagens que foi citada, mas através da sua fala, através das suas palavras, das suas explicações, as pessoas vão começar a compreender mais a Bíblia da forma que ela realmente é, e não ir por vento de doutrinas, porque tem muitos ventos de doutrinas que levam a pessoa à perdição, a compreender mal o texto, e às vezes, se não vigiar, passa vergonha, né, sobe do altar e às vezes comete gafes, entendeu? Que às vezes dá até vergonha ali. Eu já vi pessoas subir em cima do altar e eu me envergonhar do que ele fala, sem base bíblica, mas com toda humildade. Esta live vai ajudar tremendamente aquelas pessoas que não tinham conhecimento de hermenêutica, não tinham conhecimento de bibliologia. Muitas pessoas, às vezes, que não entendem, acham que isso aqui é besteira, mas não é. Isso aqui vai clarear a nossa mente. E eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia, eu pensava que hermenêutica, eu pensava que exegese, eu pensava que esse assunto era sem relevância, mas claro que não. Isso aqui me ajudou muito, entendeu? Hoje eu estudo, hoje eu sou um assíduo em teologia, busco muitos livros, entendeu? Tento estudar bastante, que é para não passar por esses apuros, entendeu? Que nós chamamos às vezes, de vergonha alheia, porque você subir em cima do altar e não ter base, não ter sabedoria para expressar aquilo que a Bíblia realmente diz. Mas, pastor, o senhor tem um programa aí na sua cidade? Tem como a gente acessar aqui pela internet? Se eu puder deixar aí o endereço da rádio, o endereço de e-mail, né, da rádio, que as pessoas que estão vendo o senhor aqui agora nessa live possam acompanhar o senhor no seu programa, entendeu? Maravilha. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao irmão Danúzio pelo honroso convite. Foi um prazer, uma grande satisfação, né, poder dialogar aqui sobre a Bíblia com o irmão. Foi um tempo muito produtivo. Eu aprendi muito e creio que também, de certa forma, pude contribuir aí com os irmãos que nos acompanharam. Agradeço a audiência de todos, em especial aqueles que são parte aqui da nossa igreja, né, e do nosso seminário também. Eu dou aula num seminário que é próprio da nossa igreja, o Centro de Estudos Plena Fé, e um dos nossos irmãos que nos acompanharam aqui é o irmão Edmilson, que é um dos nossos alunos. Então, gostaria de mandar um forte abraço para ele. E outro foi até um que o senhor citou, que é a Neuza Ferreira, que é a minha mãe. Ela acompanhou nessa live aqui, eu queria mandar um abraço para ela, um beijo especial para minha mãe, que benção, muito obrigado por nos acompanhar. E para você que não me conhece, você pode me procurar lá nas redes sociais, no Facebook, eu sou amigo ali do irmão Danúzio, então Everton Alves, só você pesquisar lá você vai me encontrar, ou no Instagram também, no Instagram eu estou como @pastor Everton Alves. E eu tive também a incumbência, a honra, né, pela graça de Deus, de poder estar lecionando em uma faculdade de teologia aqui em São Paulo, que está ligada a uma das principais rádios, né, uma das principais emissoras de rádio que nós temos aqui no estado, que é a Rádio Vida, né, do saudoso Carlos Apolinário. Carlos Apolinário é um personagem bastante frequente aqui no estado de São Paulo, foi um político, radialista, era um pastor, e ele faleceu, né, alguns anos atrás, mas a rádio continuou na pessoa do seu diretor, que é o filho do Carlos Apolinário, que é o Cláudio Apolinário.
ele me fez o convite para estar à frente, né, de uma programação que nós temos todos os dias do meio-dia a 1 hora. Cada dia é um professor que dá uma aula sobre uma determinada disciplina teológica. E eu estou lá nas quartas-feiras ao meio-dia. Do meio-dia a 1, a gente está lá todas as quartas-feiras. Aí você pode acompanhar a transmissão do programa ao vivo a partir das redes sociais da Rádio Vida, tá? Ou da Faculdade Teológica Vida. Então você vai lá no YouTube, digita lá, Teológica Vida. Você vai encontrar lá todos os programas que ficam gravados e também pode acompanhar ao vivo a transmissão do programa toda quarta-feira ao meio-dia. Então, só ir lá no YouTube, no Facebook ou no Instagram e digitar Teológica Vida. Vai aparecer lá o programa. Todas as quartas-feiras nós estamos lá. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Me coloco à disposição para participar de outras lives, com outros temas também. Né? Fica ao critério do irmão. Sempre que a gente conseguir ali um momento na agenda, nós estaremos aí à disposição para que o reino de Deus seja glorificado, para que a palavra de Deus seja pregoada a todos. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus, que Deus continue lhe abençoando, Senhor, a sua família, a sua mãe, todos da sua parentela, que Deus venha cada dia mais lhe abençoar grandiosamente. Queria que o senhor fizesse a oração final, orasse aqui por aquelas pessoas que estão aí na live agora ao vivo, e também aquelas pessoas que vão ver depois, entendeu? Compartilhe, comente, entendeu? Dê sugestões para as próximas lives, dê sugestão para as próximas lives. Isso. E compartilhe lá, entendeu? Vocês que fazem parte aqui do meu Facebook, vocês podem mandar o convite lá para o pastor também, entendeu? Vocês vão aprender muito com ele, entendeu? Faça pergunta para ele também, que eu creio que ele tem a humildade, ele demonstrou aqui a humildade de responder tudo aquilo que for perguntado. Pastor, seu coração. Amém. Então, você que está nos acompanhando, se você puder, feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer imensamente por este tempo tão precioso que passamos aqui, a partir da transmissão desta live, em que podemos compreender tanto dos mistérios da Tua Palavra, Pai. A maneira correta, de como ela deve ser interpretada, como esse texto chegou a nós. E Deus, nós amamos a Tua Palavra, porque ela revela quem o Senhor é, o plano que o Senhor já projetou para as nossas vidas, e ainda mais de como nós podemos, a partir da fé depositada em Teu Filho amado Jesus Cristo, alcançarmos a salvação, alcançarmos o direito de passarmos a vida eterna do Teu lado. Pai, que essa mensagem ela possa não ficar somente aqui nesse círculo de amigos que estiveram ao vivo, mas que possa alcançar outras pessoas a partir da gravação desta live. Que, meu Deus, venha alcançar, meu Deus, muitas vidas, e que a Tua palavra venha transformar, venha libertar, porque esta é a proposta dela. Nós cremos que somos livres a partir do recebimento da Tua palavra em nossas vidas. Conhecemos a liberdade, conhecemos a Tua palavra, e a Tua palavra vai nos libertar. Que a Tua paz, que a Tua graça, que as Tuas bênçãos venham ser derramadas sobre a vida do meu irmão Danúcio, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre a todos aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo e aqueles que irão acompanhar essa gravação. Que a Tua graça seja estendida sobre a todos esses, no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Pastor, que Deus venha abençoar novamente. Vamos marcar outra live aí, tá? Vamos marcar porque eu gostei muito, eu creio que os irmãos gostaram, e que Deus venha abençoar. A gente vai manter contato, tá certo, pastor? Amém, vai ser bênção. Deus abençoe. Tá, Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém.